Olá, bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha e ao podcast com as Heroínas Anónimas. E novamente eu convidei a minha mãe, Emília Rosa, mais conhecida por Milita, para continuarmos a contar-vos as histórias dos milagres que Deus tem feito na nossa vida desde que nós aceitámos Jesus. Olá, mamãe! Olá, E hoje queremos contar-vos histórias divertidas de aventuras na fé na área material. Já fizemos um outro vídeo na área da saúde e da cura divina que podem ver aqui no link que está a passar. E hoje vamos contar aventuras na área material, como Deus supriu ao longo dos anos todas as nossas necessidades, ainda que nós não sejamos pessoas abastadas, mas Deus sempre tem suprido o necessário para a nossa vida e também para nós podermos abençoar os outros. Porque é exatamente para isso que Deus abençoa a nossa vida, a nossa e a vossa, para nós podermos ser bênção na vida do próximo. Então eu gostaria de começar por contar aquela história divertida do carro que andava não a gasolina, mas que andava em oração em línguas. É verdade. Nós tivemos um carro que era tão velho, tão velho, tão velho, que ele parava em tudo o que era semáforos, cruzamentos, rotundas. E a minha mãe vai contar o que é que aconteceu numa viagem que nós fizemos ao norte de Portugal com este carro que era muito velho, porque nós não tínhamos dinheiro na altura para comprar outro carro melhor. Sempre que eu me lembro desta viagem, é impossível não achar graça. Não pela viagem em si, mas sim pela forma humorística como o nosso Deus faz as coisas. E então, nós íamos passar umas feiras ao Luso, o meu marido ainda não era crente, e tínhamos um carro muito velho, muito velho, muito velho. E o senhor carro, quando chegávamos ao sinal vermelho, ou aos semáforos ao ponto, ele tinha que parar o carro ia abaixo. E ele dizia para a Tininha, Tininha, vamos orar em línguas. E nós começámos a orar em línguas, e o carro avançava. Resumindo e concluindo, saímos de Carnachida, praticamente a orar em línguas pela viagem, o carro ia abaixo, clamávamos o sangue de Jesus e orávamos em línguas. A importância que temos de orar em línguas. A oração em línguas tem um poder incalculável. Porque o diabo não entende a nossa linguagem, só que entende a Deus. E então o bom do carro chegou lá ao Luso, onde nós íamos passar 8 dias de férias. E isto é uma história engraçada, da forma como o nosso Deus, nós não tínhamos dinheiro, o nosso Deus é um Deus de humor. E a gente ajudou, Tininha, olha línguas, e lá fomos nós, para lá e para cá. Olha, irmãos, aquele carro de certeza que andava com os anjos a empurrá-lo, porque não havia maneira daquilo funcionar. Era mais velho que eu. Ele já estava muito velho, tinha vários problemas e, de facto, não só Deus fez o milagre de nos levar e trazer na viagem, como ainda nos fez o milagre de vender o carro, claro, por um preço muito irrisório, mas foi o suficiente para depois os meus pais também dar uma entrada para um outro um bocadinho melhor, embora usado. E depois, a seguir a este, veio uma outra história também de um milagre sobrenatural na área do suprimento, que aí já funcionou de outra forma. Entretanto, o meu pai tinha-se convertido, ele tinha entregue a sua vida a Jesus e os meus pais já tinham aprendido a lição. Se queriam prosperar em termos materiais e da sua vida avançar para a frente, porque sempre tiveram muitas dificuldades, tinham que colocar a sua fé em ação. Então começaram a fazer a visão do próximo carro que eles queriam e como é que iria ser o carro em termos das características. E isto é algo muito bíblico, porque Deus gosta que nós façamos pedidos específicos, que nós façamos petições concretas, com o braço da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas de forma específica para Deus poder abençoar-nos com aquilo que realmente nós precisamos e de acordo, obviamente, com a sua vontade. Então conta lá como é que foi. Então, este carro, e eu meu marido chegou cá e disse, marido, diz-me lá qual é o carro que tu queres, qual é como é que tu queres pagar o carro, qual é a marca, diz-me tudo. E eu fui escrevendo no papel, escrevi o Renault, a cor, o preço, escrevi tudo. Eu morava no terceiro andar, olhava para a janela, cá para baixo, e eu fazia a visão de ver aquele carro que eu tinha escrito no papel, lá embaixo. E eu dizia, já vejo aquele carro lá embaixo. E eu todos os dias fazia a visão que via aquele carro lá embaixo, mas eu não dizia nada ao meu marido. E então, todos os dias eu olhava para o papel e fazia a visão do carro lá embaixo. Eu sempre vivi assim, meus irmãos. A minha vida tem sido uma vida de fé. O que é que acontece? No dia 30 de agosto, eu estava com a minha filha numa merceariazinha que está lá em cima, que é o Pão de Mel, e nisto chegou o meu marido com uma alegria muito grande. Venham cá, que é para verem uma coisa. E eu disse assim, já sei o que é, mas deixa lá ver o que é que ele quer. Eu sabia que era o carro. Irmãos, quando eu cheguei à rua, o meu marido tinha o carro, já o carro que eu tinha feito a visão, era precisamente aquilo que eu tinha pedido ao senhor. Aquilo que o meu marido me tinha dito que gostava.
E então, quando eu cheguei ao pé do carro, eu só tive tempo de me ajoelhar. Agradecer a Deus, porque era no dia 30 e nós tínhamos que ir de férias dia 1. O Senhor fez o milagre precisamente no último dia. Portanto, o Senhor não se atrasa, nem se adianta. Ele faz as coisas à hora certa. À hora certa e no tempo determinado. Eu sabia que nós já tínhamos que ir no dia 1 de setembro, de férias. E sabia que nós não tínhamos carro. Então o Senhor provou-nos até mesmo ao fim. Foi no dia 30 de agosto que o carro veio. E pronto, me abri todo contente, lá fomos para casa e tal. E então lá arranjámos as malas e lá fomos de viagem. Outro milagre que o Senhor fez, entre estes muitos irmãos. E como podem ver, Deus respondeu à marca que nós estávamos a orar, ao modelo, ao preço, o teto de preço que o meu pai tinha colocado, porque nós devemos viver pela fé, mas não devemos ser irresponsáveis, não devemos dar o passo maior que a perna. Então, os meus pais, claro, foram poupando algum dinheiro, mas tinham aquele valor para dar e foi assim que veio aquele carro também usado, mas que já era melhor do que o outro. Este já não andava só em línguas. Tinha 6 meses, aquele carro tinha 6 meses. Ou seja, este já andava como um carro normal a gasolina. Tinha 6 meses. O carro tinha 6 meses. Praticamente, pronto, era um carro como se fosse novo. Mas houve também um outro milagre muito interessante, que aí Deus fez mesmo algo sobrenatural, que foi a cura dos canos da parede. É verdade. Deus não só Ele cura pessoas, Ele já curou animais, porque nós já sempre tivemos animais, e muitas vezes quando eles adoeciam, nós orávamos, pedíamos ao Senhor que curasse os nossos animais, eles eram curados. Mas naquela história, Deus curou os canos da nossa cozinha, que tinham rebentado. Conta lá como é que foi. Esse quanto a mim ainda foi muito maior, porque começámos a ver uma mancha muito grande na cozinha, que já estava a sair para a porta para a escada do prédio. Para a escada do prédio. Eu pedi um orçamento, o orçamento era extremamente caro, e então estava fora de questão. E o que é que acontece? O meu marido começou a orar, comecei também a orar para que Deus providenciasse, e então um dia o meu marido ia para o serviço, e na altura em que ele desceu os 3 degrauzinhos da escada, o Senhor disse: impõe as mãos sobre a parede. E ele impôs as mãos sobre a parede e orou. E voltou para trás e disse: fecha a torneira da água. Tira a água preciosa e fecha a torneira da água. E ele disse para eu fazer isto, e eu, como esposa obediente, fiz. Enchi alguns garrafões de água e imediatamente fechei a torneira. No outro dia, de manhã, era meio-dia, o meu marido foi para o trabalho, ao meio-dia disse-me assim: amor, liga lá a torneira de segurança para ver como é que está. Vai lá ver debaixo dos armários, tens lá água. E eu fui, o espírito não havia água nenhuma. E ele disse: liga lá a torneira de segurança para ver como é que é. E eu fui, liguei a torneira de segurança da água. E ele disse: agora vai lá outra vez a ver se tem lá água. E eu fui, procurei água, não havia pinga de água, irmãos. E eu comecei a chorar, de gratidão, que eu sou muito chorona com as coisas do Senhor. Comecei a chorar de gratidão, que havia logo que Deus tinha feito ali um milagre. Mas, como a minha mãe estava no meu emprego, não quis estar a falar mais nada. À noite, quando ele chegou, ele disse: amor, não temos água nenhuma, graças a Deus o Senhor resolveu o problema. Foi então quando o meu marido me contou que Deus lhe tinha dito para ele impor as mãos sobre a parede, porque os anjos do Senhor tinham que trabalhar durante toda aquele período. O Senhor disse: eu vou enviar os meus anjos para curar estes canos, tu nunca mais vais ter problemas com os canos. Porque mandei fechar a água para os meus anjos poderem trabalhar. Nunca mais eu tive problema com aqueles canos, irmãos. Aquela água começou a manchar, a desaparecer, até que sumir completamente. E eu não gastei um tostão, Deus é que fez tudo. E é por isso que eu vos digo, eu fico muito grata a Deus e emocionada, porque Deus é realmente um Deus maravilhoso, cheio de amor, cheio de humor, cheio de graça. E mais uma vez, entre muitas coisas que o Senhor supriu as minhas necessidades, mais uma vez o Senhor esteve presente na nossa aflição. Percebem? Portanto, quando nós colocamos a nossa fé no nosso Deus divino, no nosso supridor, no nosso tudo, Ele faz as coisas acontecer. Houve uma altura na minha vida que passámos uma tribulação muito forte, esta também tem a ver com necessidades supridas. E eu vou dizer-vos uma coisa, irmãos. Eu não tinha comida para pôr na mesa. E eu dizia para a minha filha: a mãe vai orar. E aí ia para o meu quarto orar e dizia: Senhor, ela perguntava assim: mãezinha, a mesa está posta, mas não vejo os tachos em cima do fogão. E eu simplesmente dizia: não te preocupes, Deus já manda a comida. E aí ia orar e ia dizer: não te preocupes, Deus já manda a comida. Daqui a bocado estava a minha vizinha a tocar-me à porta. Eu fiz comida a mais, e sei que a Tininha gosta muito da minha comida lá do norte, ela era do norte, e eu trago-lhe aqui. E a mulher dava-me um tacho de comida. E é nesta fase, nestas alturas da nossa vida, é que nós vimos o Deus que nós temos. É na abundância, que é na escassez. Houve uma altura em que eu também não tinha pão em casa. Então, até como o meu marido, eu gosto muito de pão, e o meu marido também gostava muito de pão. O meu marido já está na glória, para quem não sabe. E só tínhamos uma carcaça, uma pequena carcaça em casa.
E eu levantei aquela carcaça e disse, Deus, só temos esta carcaça. E tu sabes que eu gosto muito de pão e o meu marido também gosta muito de pão. E nós comemos a carcaça, um bocado da carcaça, e comeu de bocado, e ainda sobrou um bocado da carcaça. Eu chorei de gratidão a Deus, porque não só ele saciou a nossa fome de pão, tanto a minha como a minha marido, ainda sobrou um bocado da carcaça. Isto realmente só um Deus maravilhoso e grande e sublime como o nosso Deus é que faz estas coisas. Porque, repara uma coisa, isto contado não tem assim muita piada, mas vivendo tem. E eu tenho vivido a minha vida toda pela fé. Desde que me converti em 1981. Tenho vivido sempre a minha vida pela fé. Esperando sempre na misericórdia e na compaixão de Deus. Entre estes, muitos mais eu podia contar. O Senhor supriu as minhas necessidades. O Senhor supriu as minhas necessidades. Podia-lhe contar aqui, meus queridos, N testemunhos desta natureza. Outro vídeo faremos com mais milagres que o Senhor tem feito na minha vida e da mesma forma como tem feito na minha, faz na vossa. Porque o nosso Deus não é o Deus de escolher este irmão. Não, Deus é um Deus que tem filho. Não tem lá bastardos nem prediletos. Deus tem filhos no seu reino. Então é que nós, como filhos, lhe queremos agradar e Ele agrada-se de nós. Quando nós pomos o nosso Deus em primeiro lugar, meus queridos, Ele agrada-se de nós. E eu sou testemunha viva daquilo que eu estou a dizer. Amém? Amém, meus queridos. Então Deus sempre supriu as nossas necessidades, fosse porque alguém vinha e trazia comida, ou trazia roupa, ou a comida crescia na panela. Também cresceu. E desta forma Deus sempre foi suprindo ao longo dos anos, até nós conseguirmos hoje estar numa posição melhor e podermos também abençoar os outros. Por isso eu quero encorajar-vos, se você está a passar por uma fase menos boa na sua vida, não se aflija, não desmoreça. Deus é consigo. Ele promete na sua palavra que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele é o Deus El Shaddai, Ele é o nosso providenciador, Ele é aquele que providencia tudo aquilo que os seus filhos precisam. Por isso, concordamos consigo que Deus vai suprir Aleluia. tudo aquilo que precisa para si, para a sua família, se é trabalho, se é uma casa, seja o que for, um carro, um computador para os seus filhos, seja o que for, comida para comer, roupa para se vestir, seja o que for que precisa, nós declaramos e profetizamos que o Senhor vai enviar, Amém. através dos seus anjos no céu e através de pessoas aqui na terra, tudo aquilo que você necessitar nesta hora, no nome de Jesus. Amém. E Amém. com estas histórias, algumas mais tristes, mas que acabaram bem, outras muito hilariantes, como a do carro que andava a línguas, nós nos despedimos neste podcast de hoje e esperamos por si no próximo podcast. Não se esqueça de deixar aí o seu gosto e o seu comentário e conte-nos também histórias de milagres que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, porque nós queremos também saber aquilo que o Senhor está a fazer por esse mundo fora. Amém. Até ao próximo podcast, Beijinhos, no nome meus de queridos. Jesus. Sejam Beijinhos. abençoados pelo nosso Deus. Amém? Amém. meus queridos. Amém. Até ao próximo podcast. Obrigada.